Boa tarde, professor. Mais um conteúdo, né? Fiz esse slide para complementar sobre o conteúdo de farmacotécnica, tá bom? Nesse slide a gente vai ter um breve análise sobre a produção e o desenvolvimento de fármacos, né? Na indústria farmacêutica. O que é farmacotécnica? É a ciência de formular e produzir os medicamentos, né? Ela é essencial para transformar princípio ativo em fórmulas farmacêuticas e assegurar a eficácia. Atua em todas as etapas, desde a pesquisa até a fabricação de larga escala. Como? Desde a bancada até o lote piloto, escalando as formulações, né? Sobre pesquisa, desenvolvimento, com a produção e tudo. Na pesquisa e desenvolvimento, tem o desenvolvimento inicial das formulações, né? Qual vai ser o produto ali que vai ser feito. Teste de estabilidade e computabilidade, que vai ser as análises clínicas, né, de cada produto a ser realizado, e a otimização dos ingredientes, né? E cada produto for ser feito, vai ter vai ser realizado com um produto que vai ter eficácia no desenvolvimento do fármaco, né, ou do produto. A escala piloto é a produção de lotes menores, né? Por quê? Porque dependendo, às vezes, o produto, se for um produto natural, ele tem uma validade menor do que um produto fabricado, né, por meios sintéticos, essas coisas. Então, a produção em lotes menores é justamente para isso, para não ter, porque o prazo de validade é menor, né? E se fazer com larga escala, fazer com grandes lotes, pode ser que perda, né? Tem um prejuízo. Ajuste de processos e equipamento, né, na hora da fabricação, e avaliação da viabilidade técnica, né? Cada produto ele vai ter, né, no seu lote ali, vai ter a descrição técnica de como foi produzido e ter a viabilidade, né, ter a segurança ali do produto formado. Quais são as boas práticas, né, na fabricação e garantindo a qualidade do produto, né, a qualidade do fármaco, do produto a ser formalizado? A rigidez nos padrões, que garante que os medicamentos sejam produzidos com alta qualidade. Elas cobrem todos os aspectos da produção e controle, né? Justamente isso. Se é para fazer um produto que tenha eficácia boa, usados os ingredientes, né, os componentes certos, para poder fabricar um produto eficaz. Documentação essencial, que é o registro detalhado a cada etapa do processo, assegura a rastreabilidade e a conformidade, né? Com certeza, cada produto que vai ser feito tem que seguir na risca, né, todo, porque se colocar mais algum componente ou a menos, pode ser que perda todo o produto, né? Por isso que tem que ter cada etapa registrada, seguido em etapa a etapa, processo por processo, para poder ter o produto final eficaz. E as instalações adequadas, ambiente controlado, equipamentos calibrados, minimizar riscos de contaminação. O cumprimento das boas práticas de fabricação é mandatório na indústria farmacêutica. Garante a segurança e eficácia dos produtos, protegendo o consumidor final. É um pilar fundamental da qualidade, né? Justamente isso. Cada produto a ser feito tem que seguir etapa por etapa, né? Processo por processo, análise, tudo direitinho para quando chegar no final ter tudo ok e ser um produto de melhor consumo para as pessoas. E como é produzido esses produtos? Justamente tem um laboratório para poder ser feito, né? Tem pequenas clínicas que fazem, né? Pequenos comércios que fazem, seguindo etapa por etapa, e também tem as grandes indústrias que também fazem em larga escala, né? E esses equipamentos hoje em dia tem tudo renovado por conta da tecnologia, né? Então tudo vai melhorando a cada vez. Os equipamentos e tecnologias na produção de medicamento tem automação, que é sistema atomizado, aumenta a eficiência, reduzem erros humanos e otimiza o processo. A nanotecnologia permite criar medicamento com maior precisão, melhoras e absorção e direcionamento de drogas. E os bioreatores, cruciais na produção de produtos biotecnológicos, controla o ambiente para o crescimento celular. Então, cada etapa, hoje em dia, nas indústrias farmacêuticas, claro, tem que ter o farmacêutico ali para comandar, mas a maioria das medicações do produto hoje em dia é feito através de máquinas, através de tecnologia. E todas elas são
todo dia, são reparadas, né? São revisadas para poder ter o mínimo erro. E hoje em dia a tecnologia substituiu muito a mão de obra, né? Naquele tempo, muita mão de obra poderia ter algumas falhas, mas hoje em dia os erros são menores por conta dessas tecnologias. E na fabricação de medicamento, o que viabilizou mais e que teve menos margem de erro foi justamente essa nanotecnologia, né? Que ajudou muito o crescimento da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica investe em tecnologia de ponta. Isso otimiza a produção, a qualidade dos medicamentos, garante inovação e segurança ao paciente, né? Justamente isso que eu falei. Validação de processo, confirmação da reputabilidade. O planejamento, né? Cada produto que vai ser fabricado tem que passar pelo processo. E esses processos são esses: o planejamento, saber quais ingredientes ser utilizados, né? Os protocolos a ser seguido, né? A definição de protocolos, critérios de aceitação, base para toda a validação, né? Todo esse processo. Depois vem a execução do procedimento, do medicamento ou do produto a ser realizado, que é a realização de teste e coleta de dados, monitoramento rigoroso e de processo, né? Depois a avaliação, que é a análise dos resultados e a comparação com os critérios, confirmar a consistência do processo. E a manutenção, que é o monitoramento contínuo e revalidação periódico, assegura a conformidade ao longo do tempo. Então, para a produção de um produto eficaz e chegar até ao consumo, eles têm que passar por todos esses processos de segurança, né? Por exemplo, na produção de um creme corporal, um protetor solar, ele tem que ter todo o planejamento que vai ser eficaz. Porque se não tiver algum erro, uma margem de erro, pode ser que aquele produto que chegue lá na farmácia não seja adequado, que vai gerar risco a alguma pessoa e pode ocasionar isso. Por exemplo, teve casos de um protetor solar que chegou até ser comercializado, que estava dando queimaduras no corpo da pessoa. E quando foi olhar, tinha um produto que não era para ter colocado dentro. Ou seja, passou por todo esse processo, mas houve falha, né? Houve uma falha e hoje em dia a otimização dos produtos tecnológicos vai ajudar nisso, de diminuir o risco e os erros. O controle de qualidade, que é a análise e liberação de lotes. Depois de todo esse processo que faz dentro da indústria, dentro do laboratório para produzir o produto, aí ele vai passar por todas as análises para depois liberar o lote. Primeiramente vem os testes físicos, que é a verificação de pureza e concentração, utilização de técnicas, né? E espectrofometria, que é o estudo de análise. Ali, o estudo de análise físico-químico. Os testes microbiológicos, detectação de contaminação bacteriana, fúngica e essencial para produtos estéreis, né? O teste de estabilidade, que é a avaliação de vida útil e condição de armazenamento, garante eficácia ao longo do tempo. Justamente isso. Para produzir um produto de longa data, de uma validação maior, ele tem que passar por esse teste para saber se vai validar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque às vezes tem produto que o prazo de validade é pequeno, por isso que é produzido em poucos lotes. Mas para produzir em grandes lotes, tem que passar por esse teste de estabilidade. E a análise de documentação, revisão de registro de produção e teste garante a conformidade dos protocolos. Justamente isso. Depois que passar todos os processos, né, para chegar na farmácia, tem que passar por toda uma avaliação e ainda tem os órgãos competentes para poder ser liberado ao consumo ou à comercialização. Para chegar nas farmácias, tem que passar, por exemplo, no Brasil, tem que passar pela Anvisa, ser liberado pela Anvisa, né? Tem que passar todo um protocolo para poder ser comercializado. E também tem os desafios de inovação na indústria farmacêutica, né? Mesmo com todas essas tecnologias, hoje em dia pode ser que tenha uma margem de erro, né? Alguns desafios que apontam. Mas a cada dia vai aprimorando cada vez mais a otimização dessas tecnologias, né? E para isso precisa de uma regulamentação, que é as normas rigorosas, em constante mudança. Exige a utilização e adaptação contínua, né? Mesmo que os processos tecnológicos
tem uma boa eficácia, mas mesmo assim todo dia passa por um processo, por uma adaptação contínua para ser otimizado cada vez mais. O custo, né, que é o desenvolvimento de medicamento, é caro, necessidade de otimização de processo, porque hoje em dia muitas medicações para doenças raras são muito caras, difícil acesso à população. Por conta de quê? Por conta disso. Que para ter um processo, para gerar esse medicamento, passa por um longo processo. Tem muito custo, muitas análises, os cientistas, tudo. Então, o custo é maior. Por isso que muitas medicações não chegam tão fácil, né? Ser comercializado. Tem que ser... quando for adquirido, vale muito. Tem medicação que chega a custar 1 milhão, 2 milhões de reais por conta disso. Personalização, tendência a medicamentos mais personalizados, requer produção flexível e em menor escala, né? É justamente isso. Essa medicação personalizada é uma medicação específica para um tipo de coisa. Justamente isso, hoje em dia, câncer é uma das doenças que não tem aquela medicação que cura, mas tem umas que retardam o crescimento das células, né, cancerígenas, e eles são muito caros e de difícil acesso. Mas a indústria farmacêutica, os cientistas estão a cada dia estudando para ter uma medicação que controle, né? E a sustentabilidade, a redução de impacto ambiental, priorização de processos mais verdes e eficientes. Todo processo, toda indústria que trabalha com o meio tecnológico, todos se preocupam com a sustentabilidade do meio ambiente. Por quê? Porque tem que dar o mínimo de dano possível ao meio ambiente. Porque sabemos que na produção de alguns fármacos, produção de alguns produtos, precisa de muitos produtos químicos, né, tóxicos, para poder chegar numa eficácia, e acaba prejudicando o meio ambiente. E a cada dia a tecnologia vai tentando minimizar esses danos à população. O futuro da farmacotécnica, né? Tendências e oportunidade. Quais são o futuro? Hoje em dia, a que a gente vê mais é o crescimento da IA, né? Da inteligência artificial, vai ajudando nisso. Hoje em dia está presente em produção de fármacos. Então, o que vai ajudando cada dia mais é a otimização da tecnologia para o bem-estar da indústria farmacêutica, né? Que vai ajudar. Tem como a medicina personalizada, né, que é medicamento adaptado ao perfil genético, tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais. Esses estudos que estão tentando fazer, porque muitas medicações hoje em dia ainda tem uns efeitos colaterais muito graves, muito altos, né? Tem medicação que retarda crescimento, tem medicação que ajuda numa coisa, mas danifica outra. Então tem que achar uma que seja eficaz e não cause o mínimo de dano. Impressão 3D de medicamento, que é a produção sob demanda de dose específica, facilita o desenvolvimento de novas formas farmacêuticas, né? Que justamente aquele de pequeno lote. Medicação que tem doenças que são raras. Então, se essas doenças são raras, a medicação para elas serão de menos lote, né? Porque vai ser poucas pessoas que vão tomar, mas que seja eficácia. E a inteligência artificial e a Big Data acelera a descoberta e o desenvolvimento de drogas, otimiza o processo de reduzir o custo. É aquela história. Usar a tecnologia para a nosso favor, né? Se a tecnologia está aí hoje em dia para muitas coisas, né? São usadas para muitas coisas, por que não usar para o nosso desenvolvimento, para a nossa ajuda? É justamente isso. Hoje em dia muitos estão usando a IA para poder desenvolver medicamento, saber a doença específica para produzir um medicamento eficaz para aquilo, e um delas é saber uma medicação para retardar o crescimento das células cancerígenas. E isso foi mais uma apresentação. Obrigado, professor.